Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos na nossa hora e nós convidamos os irmãos a sentar o mais confortável possível na poltrona, a descruzar braços e pernas, a respirar fundo, acerenando a mente e o coração, a mentalizar a figura doce de Jesus, com a mão espalmada sobre a nossa cabeça, nos abençoando, nos amparando, dando-nos condições de coragem, de bom ânimo, de saúde, de força, para vencermos as nossas dificuldades existenciais em seu nome, fazendo assim, quem sabe, desta mais bela de todas as encarnações até agora vividas. E em seu nome, com a sua permissão, de nossa parte, nós damos por iniciado o nosso trabalho de difusão doutrinária desta noite. Muito obrigada. Que assim seja. Eu sou uma das trabalhadoras desta casa e a nossa tarefa hoje é em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Neste capítulo do Evangelho, especialmente, nós temos um chamamento à nossa mente e ao nosso coração. Aqui, no início, Kardec colocou a parábola que é um hino de esperança, porque ela implicitamente ela nos traz a notícia da reencarnação e as possibilidades que nós temos a cada dia de construir uma vida melhor. Porque a humanidade tem medo de um fato normalíssimo que acontece com todas as criaturas do mundo, sejam elas ricas, bonitas, feias, pobres, magrinhas, gordinhas, não interessa o jeito. Para todas as pessoas, indistintamente, acontece um fenômeno chamado morte. Mas a doutrina espírita matou a morte e mostrou para todos nós que ela não existe. Porém, se nós nos dermos conta de que esta parábola é um hino de esperança, nós estaremos construindo o nosso futuro espiritual à medida em que nós colocarmos em ato esta parábola na nossa vida. Porque há uma educação para a morte. E esta educação é vida. E com esta educação em ato, no nosso cotidiano, nós não temos necessidade nenhuma de temer o momento em que nós daremos o nosso último suspiro na terra. Então, meus irmãos, aqui a parábola é esta. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia,
mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª, e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhes disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Aí a gente pensa assim: ah, que patrão, hein? Que camarada ingrato. Coitados, vieram cedo, trabalharam que se danaram, suaram até não poder mais, ficaram com sede. E os últimos, os bonitinhos que chegaram por último, ganharam igual. Isso está certo? Aí, para a nossa terra, e para a filosofia desta terra maravilhosa, está errado. Mas, para Deus, está certo. Porque é levado em conta que está implícita a reencarnação. Aqueles que chegaram e não fizeram nada, como muitos, gostam da vida de conforto. Não gostam de ser retirados do seu cotidiano de bem-estar. Então, passa um dia, passa uma encarnação, vem a morte, vai para a pátria espiritual, prepara-se um tempo, retorna para cá. Aí, quando é chamado, novamente, a cuidar de si e de, por sua vez, ser solidário com os demais, hoje não. Está tão bom, está chovendo. Oh, que frio! Não, mas é minha novela. Não, mas hoje vai jogar o meu time. E assim nós arrumamos desculpas 1000. E as horas passam, e a vida passa, e nós continuamos sempre no mesmo lugar, sem fazer conosco mesmos a caridade maior, de, através do esforço, trabalhar o nosso campo espiritual. Porque cada um não vai receber de ninguém a evolução. A evolução é um trabalho
cotidiano, sofrido, com esforço, com muito trabalho, com muitos desafios, que muitas vezes a gente quer cruzar os braços e entrar em férias. Só que como pensamento contínuo não tem férias, não para nunca, nós também ficamos sem esta parada de férias. Porque mesmo quando nós nos acomodamos, nos sentamos confortavelmente na poltrona nossa, o pensamento continua pensando. E continua dizendo para nós, por que tu está perdendo tempo? Pá, tu pode estar fazendo isso, tu pode estar fazendo aquilo, tu pode ajudar aquele outro. O que tu está fazendo aí parado, sentado? Então, somos nós mesmos aqueles que nos instigam a prosseguir. No quadro, nós fizemos uma pequena síntese, pequeníssima, síntese desta parábola fantástica. Aqui colocamos que ela é um hino de esperança, porque nós, em nos dando conta de que nós temos sempre o momento de começar, nós ficamos felizes, porque a porta está entreaberta, e se a gente quiser, a gente passa por ela, e faz um tempo melhor para nós. Nós colocamos aqui que o pai de família é o pai amantíssimo, que nos criou a todos, simples, ignorantes, permitindo que, através dos diversos estágios que nós fizemos como princípio espiritual, nós fomos chegando até hoje, quando temos a possibilidade deste movimento sofisticado de pinça. Quando nós falamos, e é só nós que falamos, papagaio imita. É só nós que raciocinamos e por isso julgamos. Então nós chegamos num patamar hominal, onde agora, na atualidade, através dos desafios existenciais, nós somos chamados, por exemplo, a estar aqui nesta noite. Porque pode-se chegar aqui por dois caminhos: o da dor e o do amor. Mas a maioria maciça vem pela dor. Dor de não poder suportar, de não poder entender, de não poder solucionar os desafios existenciais da encarnação. Então a gente tem um vício terrível, que é o da comparação. Nós nos comparamos uns com os outros. E a gente pensa, mas como é que a fulana não passa o que eu passo? Como é que ela não sofre o que eu sofro? Eu sou uma sofredora. E aí eu começo a fazer toda uma caminhada negativa para mim. Eu começo a ficar triste. Eu começo a ficar depressiva. Eu começo a ficar calada. Eu não quero mais conversar com ninguém. E eu acho que Deus não olha para mim. Ele tanto está olhando para ti, que daqui a pouco tu bate aqui na Nova York. Entra numa fila, faz uma orientação. Aí te é mostrado que aquela linha terapêutica, ela é para te ajudar, para te despertar, para a tua valorização de ti mesmo, como princípio espiritual, agora já espírito, e já na faixa hominal. Então, tudo aquilo que já possui, as tuas capacidades, as tuas habilidades, agora é para ti colocar em ato na tua vida, para te entender que tu és um espírito imortal e que tu estás atualmente encarnada numa escola da vida, e que essa escola da vida tem um conteúdo programático, e que esse conteúdo programático é
de cada um, característico e peculiar, que não é o de parecido com o de outras pessoas. Então a gente para de se comparar com os outros e a gente começa a aceitar a nossa vida como ela é e nós como nós somos, com os problemas que nós temos. E aí nós começamos então buscar, através de uma literatura consistente, através de uma literatura que me informa a realidade da minha vida, que eu sou um espírito imortal, responsável por mim, e que estou num momento fantástico, que é o momento de despertar para a verdadeira vida. E aí eu venho para cá, faço a terapia prescrita, deixo passar umas 2 semanas, faço outra, e assim eu fico sob a guarda da corrente espiritual, me fortalecendo. E progressivamente, eu vou também, por extrema felicidade, querer estar ali, para ajudar quem chega também. Então, estes que chegaram por último, estão recebendo por primeiro o seu dinheiro. E aqui nós continuamos, então, que a vinha é a humanidade, que somos nós, que muitos precisam de mais tempo, outros precisam de menos tempo. Assim como na escola. Vocês lembram dos teoremas? Quem é que se lembra? Eu me lembro. Não adiantava decorar. Tu tinha que entender o porquê do A, do B, do C, do D, do L e aquilo tudo. Não adiantava, porque se tu decorava e te perdia no meio do caminho, tu não ia mais para lado nenhum. Então tinha que compreender. A mesma coisa acontece agora. Agora nós temos mais tempo, porque estamos já aqui nesta escola, para aprender tudo o que vem em nosso benefício, para que nós possamos nos tornar voluntários do amor, para auxiliar não só nós, mas, sobretudo, a todos aqueles que conosco estão, direta ou indiretamente. O trabalho da vinha é a aquisição de virtudes que nós precisamos iniciar em nós, porque nós somos criaturas profundamente imperfeitas, mas somos perfectíveis. Nós não somos criaturas mal construídas, não. Nós estamos em construção. E a todo dia, quando nós acordamos pela manhã, e nós fazemos a nossa prece e dizemos obrigado, Senhor, por este amanhecer, fica comigo, me ajuda no meu dia, para que ele seja profundamente positivo e ele possa vir em meu benefício também e em benefício daqueles que estão comigo, direta ou indiretamente. Então, quando a gente vem para o trabalho, a gente vai ter também a alegria de receber um dinheiro por dia. Que esse dinheiro por dia é a planificação da satisfação que nós temos quando a gente ajuda ele. Sem contar para ninguém, naturalmente, né? Sem sair no Jornal Nacional. Então, gosta-se muito de contar muito. Ah, tu sabe o que eu fiz? Ah, tu nem sabe como eu sou bom. Enquanto eu estou alardeando a minha bondade, esta bondade está a caminhos, ela ainda não existe. Porque aquilo que não é falado, mas que é vivido por outra pessoa, é que realmente importa. Então aqui, ó, nós colocamos que esse dinheiro, ele é a nossa evolução através da reencarnação, pela diferença no número de horas e da igualdade de pagamento. O dinheiro era o mesmo para todos, só que aqueles
que ficaram trabalhando, que a gente acredita que ficou pouco tempo trabalhando, eles ganharam a mesma coisa, porque eles se esforçaram, talvez muito mais, porque eles mostraram uma coisa fantástica, que é a qualidade. Opta-se pela qualidade e não pela quantidade. Aqui na Terra, a gente ainda procura muito a quantidade. Quando vai, por exemplo, num rodízio, todo mundo gosta de rodízio, né? A gente diz, quando faz a propaganda, olha, tu não sabe tudo que vem. E é barato. Então, a gente procura o quê? A quantidade. A gente não vai querer ver a qualidade. Mas aqui para nós, no nosso cotidiano, como trabalhadores voluntários do Senhor, o que conta é tão somente a qualidade. Então, aqui nós colocamos que esta igualdade de pagamento, porque sempre é tempo para cuidarmos de nossas almas, colaborando com o Senhor. Porque quando nós estamos percebendo que precisamos nos modificar para melhor, que nós precisamos ser mais otimistas. Aqui antes, quando as nossas irmãs estavam trabalhando com o Evangelho no lar, fantasticamente elas lembraram do egoísmo. É justamente o egoísmo que está fazendo todo o drama que o mundo está passando. Não é só o Brasil que está passando. É o egoísmo. Porque é eu e eu. O resto é o resto. Então, quando a gente começar a olhar para o lado e ver que nós estamos rodeados de corações, nós vamos lembrar do mandamento maior que Jesus trouxe, que é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E aí nós vamos começar a fazer para nós o que nós queríamos fazer para o outro e fazendo igual para os dois. Enquanto nós estivermos cuidando só de nós, nós estamos sozinhos no mundo. Mas na medida em que nós olharmos para os outros e vamos fazer para eles o que a gente quer para a gente, nós vamos começar a fazer com que, na realidade, nós estejamos no bom caminho da qualidade na nossa vida. E nós colocamos aqui que as condições essenciais daquele fantástico trabalhador que chegou por último é a constância, é o desinteresse, é a boa vontade e é o esforço. Que há escravos por dinheiro. Isso todo mundo sabe, que nós temos uma sociedade profundamente materialista. Materialista e sexuada. À medida em que nós começarmos a valorizar mais o ser, nós vamos fazer com que o ter, ele vá perdendo a imensa importância que ele tem. Porque quando a gente pensa nas criaturas que trabalham com dinheiro, meus irmãos, se tu tens 2 casas, tu pode estar nas 2 ao mesmo tempo? Se tu tem 2 carros, tu está dirigindo os 2 ao mesmo tempo? Tá? Ah, tá bom. Então, por que tanta agonia para possuir as coisas, quando a gente só pode estar numa de cada vez? E às vezes tu nem está naquela. Então, por que essa fome de bem material? Aí vem a desculpa amiga aquela, para deixar para os herdeiros. Mas quem garante que eles vão receber? Quantas famílias e quantas grandes empresas, os herdeiros delas não receberam nada? Está aí para a gente querer ver. Mas a gente se ilude com as coisas da terra.
Mas nós precisamos, acima de tudo, lembrar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala e que a gente pensa. E o trabalho voluntário nos espera. Necessariamente, não se precisa estar ligado a nenhuma instituição. Eu posso fazer o trabalho voluntário sozinha, indo visitar criaturas em hospitais que nunca recebem uma visita. Sabe que tem gente que nunca ganha visita? Claro que sabe. Porque quando nós temos gente no hospital, ir para o hospital é um peso. A gente vai. Mas tem gente que não recebe ninguém. Não ganha uma palavra fraterna. Não ganha uma fruta. Não ganha um boa tarde, está melhor. Não ganha nenhuma oração, porque aqui o pessoal de preces e radiações falou a verdade. Existem espíritos esquecidos que nós nem lembramos para uma prece, para mitigar a dor e o sofrimento daquele que não soube aproveitar a encarnação, cuidando de si, buscando o seu aprimoramento espiritual. Então, aqui nós colocamos que opta-se pela qualidade sempre. E pagar primeiramente os que fizeram o melhor e mais desinteressadamente o trabalho, que são aqueles que são perfectíveis. Estes são os últimos, porque todos nós, com o trabalho, nós estamos arando, nós estamos cultivando o nosso campo. E este campo cultivado, este campo cuidado, arado, ele vai dar condições para que o dia que chegar o término da nossa vigência no corpo físico e nós formos para a pátria espiritual, nós seremos, não digo que aplaudidos, mas nós chegaremos com uma malinha e temos o que mostrar que nós fizemos por nós em benefício não só nosso, mas de todos aqueles que receberam indistintamente o nosso carinho. Deu para entender? Ah, que bom. Então, a partir de hoje, ó, presta atenção, hein? Agora que veio. Até agora foi fácil. Todo mundo ficou sabendo, né? Dessa notícia. Ninguém pode dizer, eu nunca ouvi. Não, nunca ouvi. Isso é novidade para mim, não é. Então, a partir de hoje, a gente fica pressionado a começar a cuidar do nosso campo espiritual, construindo para nós mesmos, quem sabe, um momento de felicidade quando a gente retornar para a pátria espiritual. Trifácil, né? Este livro, Ceareiros de Volta, como diz o título, são espíritos, espíritas que já estiveram sobre a Terra, fizeram um trabalho muito grande lá no final de 1800, começo de 1900 e o século passado. E eles vêm trazendo informações dos trabalhos, mas eles vêm trazendo, sobretudo, uma notícia para que nós possamos entendê-la, cair em nós e a gente possa começar a fazer a sua transformação moral para melhor, para que nós possamos realmente, um dia, sermos alegres, faceiros e felizes na pátria espiritual também. Então, são vários livros que existem na biblioteca, por exemplo, Unidos pelo Amor, Após a Tempestade, da Joana de Ângeles,
Um livro fantástico, Fora da Caridade Não Há Salvação, de Alírio Cerqueira Filho, aonde ele fala sobre a importância do trabalho voluntário e da gente não estar alardeando por aí o que a gente faz de bom. Naturalmente, Os Mensageiros de André Luiz, onde aqui André Luiz eu havia separado um parágrafo para ler para os irmãos que quando espíritos chegam na pátria espiritual e eles são hospitalizados, se nós, os encarnados, tivéssemos a chance de ir até aquele hospital, observar as faces daquelas criaturas que ali estão, daquelas entidades, nós iríamos pensar muito mais sobre o cultivo do nosso campo espiritual. Nós íamos pensar muito mais em como fazer o nosso cotidiano. E fica a dica: Os Mensageiros de André Luiz. Porque às vezes a gente lê como quem lê a 0 hora, não aprende. Não é? Ou então a revista Caras, aquela que você coisa, isto é, com a essência daquela mensagem, eu li, mas não entendeu nada, também não adiantou. Então nós desejamos aos irmãos muita saúde, muita alegria de viver, muita coragem para se desacomodar e começar o seu trabalho evolutivo consistentemente. E nós vamos dizer obrigado, Senhor, por estes momentos em que Tu estás conosco de uma forma tão direta, trabalhando a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aproveitar esta chance encarnatória e fazer dela, quem sabe, a mais bela de todas até agora. Por isso, Senhor Jesus, ajuda-nos, dá-nos a mão, mesmo que a gente tire a nossa mão da Tua, pega-a de novo, para que nós não erremos mais, mas que possamos caminhar decididamente na direção do bem, do amor, da fraternidade e da solidariedade. Como eternos pedintes, Senhor, nós também te pedimos, por toda a humanidade nossa irmã, por aqueles nossos irmãos que nem lar, nem pátria mais têm, que eles possam ser amparados, protegidos e guardados no Teu coração, e que a Tua misericórdia se derrame por todo o planeta, em especial sobre este país fantástico que nos recebe nesta encarnação. E por tudo, Senhor, nós agradecidos dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita sempre a Tua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós também perdoarmos aqueles que nos machucam. Não nos deixe sucumbir em nossa própria imperfeição, mas envia-nos os bons, para nos amparar, proteger, intuir e guiar no caminho certo e seguro, que há-te conduz. E em Teu nome, com a Tua permissão de nossa parte, nós damos por encerrado o nosso trabalho de difusão doutrinária desta noite. Muito obrigada. Que assim seja.